falar dos diferentes tipos de culpa? Então, existe a culpa saudável, que é a culpa que eu tenho um sentimento de desconforto psicológico a respeito de algo que eu fiz e que objetivamente está errado segundo os meus padrões morais. Ou seja, minha gente querida, tão preocupante quanto a gente ter no nosso consultório ou na nossa vida aquelas pessoas que sofrem de culpa crônica, que já vamos falar sobre isso, é nós nos depararmos conosco ou com outros que não sentem culpa frente a situações de desengajamento moral. Então, olha só que coisa interessante, gente. Existe a culpa útil, segundo Lewis, e a culpa, então, inútil, segundo Lewis, que ele vai dizer que é prejudicial. Qual seria essa culpa disfuncional? Eu prefiro o tema disfuncional, vocês sabem, né? É a culpa chamada de culpa crônica, que é um sentimento de desconforto psicológico a respeito de algo que fizemos contra os nossos padrões irrealistas elevados. Vocês já sabem onde a gente está indo, não sabem? Não vai ter como a gente não citar os estudos da Brené Brown. A coragem de ser imperfeito. Porque a culpa funcional, ela está relacionada a eu identificar um descompasso entre aquilo que é importante, que é valor, e eu não ter me comportado de acordo com aquilo. Mas a culpa disfuncional está relacionado ao fato de que esse meu standard é irrealista, é alto demais. E aí a gente ainda tem a terceira vertente, que é a ausência de culpa. Às vezes a gente queria dizer assim, eu queria me livrar dessa culpa, será? Lembra, a gente está falando sobre isso todo o tempo. Nós estamos falando sobre isso na raiva, na ansiedade, na maldade, na fofoca, na vergonha. Essas coisas fazem parte da gente. A pergunta é como a gente lida com elas, a pergunta é em que instância ou em que medida elas estão na nossa vida, quanto elas ocupam da nossa vida, qual é o tamanho do prejuízo clinicamente significativo que acompanha essas nossas características. Vejam que coisa interessante. No caso da culpa funcional, ela é saudável e ela é diretamente relacionada com ações ou comportamentos nossos que rompem a nossa própria definição de certo e errado. Quando a gente está falando da culpa disfuncional, nós estamos falando de ações e comportamentos que rompem padrões internos que são tão elevados que não seriam passíveis de serem alcançados. Então, é mais ou menos como eu me senti culpada por ruborizar, que é algo que, de fato, eu não tenho controle. Então, se eu não tenho controle, é um ponto interessante, né, para a gente refletir se a emoção culpa, nesse caso, está funcional ou está disfuncional nesse cenário. E aí, muito interessante, gente, porque os estudos do Lewis chegam a falar sobre resultado. Então, por exemplo, no caso da culpa funcional, o resultado da culpa funcional, se eu souber o que fazer com ela, é potencialmente funcional, ou seja, potencialmente ele tem a tendência a me ajudar a resolver coisas que eu preciso resolver. Enquanto que no caso da culpa disfuncional, ela tende a me jogar em um cenário que, em geral, é imobilizante, ou seja, me joga na inatividade e normalmente eu não tenho muito o que fazer em relação a isso.